Olá pessoal, continuando aqui nossa equação da continuidade concentrada, agora eu vou chegar na mesma equação, só que levando-se em conta que eu vou adotar um novo volume de controle. Lembrando que o volume de controle do vídeo anterior, o limite superior dele ficava acima do nível da água, então tinha uma parte aqui que tinha ar, e aí a gente desprezava os termos de fluxo e de variação do volume de ar aqui dentro. Agora eu vou ter um volume de controle abaixo do nível da água, mas eu vou também assumir, e aí você vai ter que criar uma seção, né, a mais, então vai aparecer uma integral a mais na equação, a integral de fluxo da seção 1, vai ter uma integral de fluxo na seção 2 e agora vai ter uma integral de fluxo na seção 3. A gente não vai saber a priori qual o sentido do escoamento, vamos chamar assim, nessa seção 3. E a gente vai supor que a água não desce abaixo do limite superior do volume de controle. No caso anterior, do vídeo anterior, a gente fazia essa suposição, a gente fez a suposição lá que a água não sobe, né, acima do limite superior. Aqui é o contrário, vai fazer a suposição que a água não chega a atravessar e esvaziar o ponto de ficar abaixo, o nível dela ficar abaixo do limite superior do volume de controle. Então, abrindo então a integral, pegando a equação da continuidade, para o escoamento incompressível, vai surgir uma terceira integral. As duas primeiras integrais a gente não é novidade nenhuma, é V1 a 1 negativo, V2 a 2 positivo, isso está no vídeo anterior. Tá? De modo, o que a gente vai trabalhar agora é a integral 3, como é que ela é trabalhada, né? Como é que ela é avaliada. Então, aquelas duas primeiras integrais, a gente pega a gente chega na equação, né? Variação do volume no tempo, entrada menos saída. Só que a gente não sabe se essa integral aqui vai fazer parte do I, ou seja, dos inputs, ou do O, dos outputs. Né? A gente não sabe se essa integral, que papel ela vai fazer nesse cenário. A gente sabe que a gente vai considerar o V3 constante nessa transição aqui, nessa passagem pela seção 3, tá? E apesar da área 3 a gente não necessariamente considerar constante, tá? O que a gente sabe é que V3 a 3 é possível, porque como a área, como a velocidade é constante, esse termo de produto escalar sai fora da integral, e a gente sabe que a integral, seja qual for a integral de dA na área é a própria área, mas a gente não pode dizer que a área, ao passar do tempo, ela fica sempre com o mesmo valor. E o, esse sinal será mais ou menos, ou seja, essa integral ou esse termo fará parte de I ou de O, dependendo da relação entre I e O. Ou seja, se entra mais água do que sai, vai subir o nível dessa água, essa seta é para cima, então seria o sinal negativo. E se a saída O for maior que a entrada, se a vazão de saída for maior que a vazão de entrada, quer dizer que vai descer, ou seja, é a seta para baixo e aqui o sinal mais, certo? A gente vai representar, eu vou fazer uma animaçãozinha para explicar melhor essa brincadeira aí da relação, se o sinal é negativo ou positivo, porque a área não é constante. Eu peguei aqui uma animaçãozinha que eu já aproveitei de um colega meu, que se chama Carlos Roberto, né? Colega que tem inclusive um canal no YouTube. E ele já pegou, se eu não me engano, de outros colegas lá do Rio Grande do Sul. Mas a animação tá tão boa que eu tomei a liberdade de apresentar para vocês. Ó. Imagine que tem um rio que escoa da direita para a esquerda e eu instalo uma barragem bem nesse primeiro ponto vermelho aqui. Por exemplo, eu vou mostrar agora um caso onde I, a entrada I de vazão é maior que a saída O, e aí o que é que vai acontecer? Vai aumentar a área, vai aumentar o volume. Aumentar a área significa aquela setinha para cima, como eu falei antes, né? O V3 para cima, tá? Então, ó o que eu vou fazer aqui. Tá, a área está aumentando, vocês estão vendo que a cota está aumentando aqui, ó, a área inundada está aumentando, tá? Então, o que acontece é isso. Por isso que a gente não pode dizer que a área é constante. Isso é muito comum em reservatórios, né? A área de inundação vai aumentando. É justamente aquele A3, tá? Se sair mais água do que entrar, se o O for maior que o I, vai acontecer o fenômeno inverso, tá? Então, vamos lá.
Tá chegando muita água aqui, ele vai aumentando, e aí o que é que acontece? É o caso, no caso de você da área chegar mais água, né? O I for maior que o O, a área de inundação aumenta, é o caso da setinha para cima, e quando esvazia, é o caso da setinha para baixo, tá? Então, V3A3 pode compor I ou pode compor O. E a 3, ela é calculada como? Como é esse processamento? Ela, então, como vocês viram na animaçãozinha, ela é função da cota. E quando a gente usa um referencial topográfico, né? Ou você pode fazer em função da profundidade, quando a gente usa o fundo do reservatório como referência. Ou seja, a gente precisa de curva cota-volume, cota-área para fazer o processamento, tá? E se a área 3 for constante? Eu falei, aí você disse, pô, Marlos, você falou o tempo todo que a área não é constante, mas pode ter um caso simples aí de área constante. O caso, por exemplo, um reservatóriozinho em formato cilíndrico, né? Você colocar um copo em formato cilíndrico embaixo de uma torneira. Você pode colocar uma bombona, uma torneira em cima e uma torneira embaixo. Se você é, girar o registro da torneira de cima de forma que a vazão em cima seja maior que a vazão embaixo, a água vai subir. Senão, o nível da água vai descer, certo? De uma forma ou de outra, nós temos o quê? Variação de armazenamento no tempo é igual a vazão de entrada menos vazão de saída. Eu coloquei aqui taxa de entrada menos taxa de saída, porque às vezes a gente usa outras variáveis até no balanço hídrico, como a evaporação, por exemplo. A evaporação ela é função da área 3, da A3. A gente vai ver lá na frente, nos últimos vídeos, a simulação de um reservatório com evaporação, com demanda, com um monte de coisa, usando essa equação, né? Variação do armazenamento no tempo é I menos O, e onde I são em várias entradas, entre elas a vazão, a própria vazão que eu tenho usado aqui, né, como está representado aqui em cima, mas por exemplo a precipitação, que cai diretamente no lago, no espelho d'água. E as saídas, além as demandas, as vazões pelo vertedor, a evaporação, certo? Mas eu estou dando spoiler aqui. Bom, no próximo vídeo a gente vai fazer o caso de um volume de controle deformável e aí eu vou mostrar que a gente chega na mesma equação, ou seja, a terceira forma de dedução da mesma equação. O volume está solidário ao nível da água. Ó, tá? Ele está coincidindo com o volume exato da água, não está nem acima nem abaixo. Beleza? Muito obrigado.